Mais um ao vivo, nós aqui todo dia aprendendo, tá? Estamos experimentando uma nova plataforma e eu quero, ao cumprimentá-los, dizer da alegria. Em épocas de pandemia, as redes sociais é uma alternativa, sim, para a gente se comunicar e não falar só e pura e simplesmente de pandemia, né? Não tem como nós não falarmos dos temas porque a vida está seguindo. Mas sem me demorar mais, eu já quero dizer da alegria de estar recebendo nessa noite o nosso companheiro Jadson, que é o nosso convidado, o Jadson Sarto. Mas para falar de quê? Eu não tenho dúvida que a água é um direito de todos, e como a gente tem tratado, não é e nem deve ser considerado uma mera mercadoria. Nesse sentido, o tema da nossa live, do nosso ao vivo, é: a água não é mercadoria. Um necessário debate sobre o projeto de lei 4162/2019. Para debater comigo e com todos que já estão aqui entrando, sejam bem-vindos. Eu fico muito orgulhoso de receber. Vou aqui meio que apresentar, ele vai se apresentar melhor para todos nós. Mas dizer que o Jadson Sarto é presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Ceará, nosso grande combativo Sindiágua. Ele é empregado público estadual da CAGES há mais de 30 anos, é tecnólogo de formação e especialista em engenharia ambiental e saneamento. Boa noite, Jadson, seja bem-vindo. Boa noite, vereador Ronival. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. E dizer que estamos aqui à disposição para, na medida do possível, a gente fazer os esclarecimentos que a sociedade precisa com relação a esse projeto que foi aprovado agora recentemente no Senado do Executivo, né? É importante colocar que esse projeto de lei ele é do governo Bolsonaro, né? Juntamente com o relator Tasso Gereissati, e após passar pela Câmara Federal, foi ao Senado e, infelizmente, semana passada nós tivemos a insatisfação de ver esse projeto passar, porque a gente sabe do prejuízo que ele irá trazer para a sociedade. Com certeza. Já, inclusive, para a gente contextualizar no todo, você já foi direto ao assunto, e lembrando que nós estamos falando não de qualquer tema. Na verdade, esse projeto aprovado dia 24 no Senado, com essa nomenclatura, 4162, lei de 2019, por quê? Nós estamos em 2019, porque, de fato, na Câmara Federal, em dezembro do ano passado, justamente ele foi aprovado. E se a gente puxar mais ainda a memória, logo que o governo assumiu, na verdade, isto é o meio que desdobramento da medida provisória, acho que 868, lá do início, né, que o governo editou e que, justamente inspirada, ela passou a tramitar. Mas é um negócio que eu não tenho dúvida, gente, para a gente entender, e aí eu vou fazer a primeira pergunta para o nosso convidado. Nós estamos falando do que será o marco legal ou o marco regulatório da questão do saneamento básico. E é bom lembrar que, em se tratando de saneamento, e eu estava me lembrando aqui, já, eu estou vereador, estou no meu terceiro mandato, eu sou servidor público estadual, mas eu, no governo da prefeita Luiziane, fui presidente da empresa municipal de limpeza e urbanização. E na época, não como você, que é de carreira, não apenas alguém que estuda, mas entende pela prática do que toca, eu lembro que já na época, o saneamento básico também é a política pública de resíduos sólidos, né? E é óbvio que a partir dessa minha experiência da época, eu não tenho dúvida que a gente tem que compreender esse sistema como abastecimento de água, o esgotamento, né? A coleta e destino do esgoto, o manejo do resíduo sólido, e eu estou colocando tudo isso porque até mesmo a drenagem, a água pluvial, que hoje, muitas vezes, a gente se depara com esse serviço feito por prefeitura, mas no desenho, isso é o que nós chamamos
da política nacional de saneamento básico. Portanto, o que mais tem nos chamado a atenção, e é o que nós quisemos colocar como horizonte, né, o debate de que a água não é mercadoria. Por quê? Porque a maneira como hoje a coisa está acontecendo, na verdade, esse projeto de lei vem, na medida de federalizar, deixar de maneira muito clara a entrada com mais força do setor privado. Hoje já existe em alguma medida, óbvio, mas sobre isso já quero mesmo deixar para o convidado colocar melhor. Eu quis fazer esse comentário, até porque à época, quando estive na Inurb, eu lia bastante, um pouco, esse debate, e desde 2004 para cá, o marco regulatório de 2007 da Lei 11.445, é justamente ele que foi agora alterado, né? Porque a última que nós tínhamos, digamos, era de 2007. O que é que isso representa de ameaça hoje concreta em se tratando do tema da privatização da água? Bem, Onivaldo, é o seguinte, eu queria só fazer puxando um pouquinho mais para trás, porque essa luta contra a privatização da água, a gente, de água, já vem travando há muitos anos, e há muitos anos mesmo. Quando, na época, o governador Tasso Gereissati tentou, através de uma PPP, privatizar a estação de tratamento de água da CAGES. Isso quando governador. E o Sindiágua, juntamente com a categoria, com a sociedade, os trabalhadores conseguiu barrar, na época, essa intenção do governo Tasso Gereissati de privatizar o tratamento de água na época. E eu acho que como é que eu posso dizer? Essa vontade de entregar o saneamento básico, especificamente uma coisa que agora já é literalmente uma sede muito grande que o Tasso Gereissati tinha de entregar a iniciativa privada do Estado e agora no Brasil como um todo. Dizem que eles querem atualizar o momento. Eu não sei até que ponto vai ser legal para a sociedade, sabe? Porque curiosamente, porque as experiências que nós já temos em mais de 260 cidades no mundo que privatizaram o seu saneamento no auge dos anos 90, né, que surgiu o neoliberalismo com força, com as privatizações, com a Margaret Thatcher, com o Ronald Reagan nos Estados Unidos, e hoje estão reestatizando. Né? Grandes cidades como Buenos Aires, Atlanta nos Estados Unidos, nós temos na Alemanha também várias cidades estão reestatizando o saneamento, e essa experiência provou lá que não é o ideal, que a privatização, quem vai pagar a conta é a sociedade. Nós temos situações aqui no Brasil de privatização do setor de saneamento, que a tarifa é mais cara do que aqui no estado do Ceará. Nós temos uma PPP que foi feita lá em Recife, região metropolitana, que nenhuma das metas estipuladas para a empresa privada foram atingidas, a não ser o reajuste de tarifa. Nós temos aqui no estado do Ceará em torno de R$ 4,01. Que a iniciativa privada adquirir a água para a sua gestão, depois que ela aplicar o seu investimento e o lucro, essa tarifa com certeza estaria 3 vezes, no mínimo, mais cara do que ela está hoje. Eu queria, inclusive, para colaborar com essa sua reflexão, parece uma certa coincidência, e aí, obviamente, que não tem nenhuma, porque a gente sabe dos interesses que devem estar por trás. Você lembrava que na sua luta, e você que está se dedicando a
a essa categoria, a esse tema já há tanto tempo, está indo para o terceiro mandato, o quarto mandato, à frente desse sindicato. Esse sindicato dispensa comentários da importância na época de enfrentar o governador Tasso. Governador Tasso, que hoje é o senador e que era relator da matéria. Não por acaso, quem acompanha esse debate sabe que o Tasso tem muito interesse nas águas, porque o negócio dele é isso, né? Fazer Coca-Cola, fazer alguns produtos, não tenho dúvida que tem interesse. Estou fazendo essa memória, até porque eu sou parlamentar, e aproveito para dizer, gente, olha, por exemplo, ele é relator da matéria no Senado. Essa matéria, 86 tentativas de emenda foi feita, mas o relator, lá na Câmara Alta, que é o Senado, pode simplesmente rejeitar todas. E acho que incorporou apenas uma emenda de um dos senadores. O próprio senador do PT, Rogério, acho que de Sergipe, tentou, inclusive, fazer um debate. Ou seja, quando o Jato estava fazendo essa memória, não é por acaso que essa matéria caiu na mão de um grande empresário dos interesses que estão por trás dessa questão. Estou fazendo essa memória já para lhe fazer a segunda pergunta, porque você claramente, quando faz essa lembrança, e eu de maneira didática quis, digamos, trazer à luz agora, essa federalização desse marco a partir do fortalecimento das exigências vindo de cima para baixo, ainda mais essa matéria quem propôs foi o governo Bolsonaro. E o mercado, esse presidente, que não é o objeto do debate, mas leia-se os interesses do Paulo Guedes, que é o homem que opera em favor desses muitos interesses privados. Nosso presidente, lamentavelmente, se hoje a gente perguntar sobre isso, ele não domina esse debate, mas sim, se tratando de atender os interesses, por exemplo, dos que sabem o que quer com ele vai, como fez aí, cumprir essa tarefa. Mas, Jadson, eu pergunto, hoje a gente tem lido sobre o assunto justamente no seguinte aspecto. Esse desenho vai permitir a entrada de companhias privadas para receber uma concessão. Hoje, inclusive, fala-se muito do marco que existe, que é a partir dos municípios, mas, objetivamente, há um debate, inclusive, quem é que está por trás. De fato, atende a quais digamos, o mercado nacional, o capital nacional, que, inclusive, já era ruim, né? Mas há denúncia, inclusive, de que hoje, do que já é privatizado, 80% deles estão na mão de companhias estrangeiras, né? Canadense, principalmente. E que agora, justamente, essa é a minha segunda pergunta, uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, no último sábado, justamente dava como notícia exatamente isso, né? Eu acho que eu até tentei anotar aqui, porque dizia exatamente isso. Nova lei do saneamento anima fundos globais de investimento. Por que será que essa matéria da Folha de São Paulo revelava isso? Na realidade, assim, só para fazer um pouco aqui de esclarecimento, essa atualização do marco legal do saneamento, ele praticamente ele vai engessar as empresas estatais hoje, certo? Colocando metas que irão ser difíceis de serem atingidas, dando um prazo muito curto, até agora 2022, para que as empresas estatais renovem os seus contratos de programa, porque não vai poder mais renovar a partir de 2022. 21. E o prazo vai até 2021, né, o prazo. Isso. E o prazo de metas a ser atingido até 2033. Se não forem atingidas, elas não vão mais receber investimentos, e com isso vão ser obrigadas a entregar o patrimônio público, né? Porque não é só a água em si também, tudo que foi construído no setor de saneamento vai ser repassado para a iniciativa privada. E com relação à questão de quem está por trás, a gente sabe que tem um mercado interno
e tem um mercado externo. E, por incrível que pareça, a gente até tem conhecimentos de que irão participar dessas licitações para assumirem o saneamento básico, ou seja, a água aqui no nosso país, e, lógico, aqui no estado do Ceará, são empresas estatais de outros países. Quer dizer, as nossas estatais aqui não prestam, né, para a sociedade brasileira, mas as estatais de outros países, para eles, são ideais para que toque o saneamento básico aqui no Brasil. O que deixa a gente preocupado é outro cenário, no paralelo, uma privatização disfarçada, que eu acho que agora vai vir com muita força, que são as PPPs. Porque as PPPs, para a gente, ela é uma privatização disfarçada, porque você pode delegar, pode entregar o setor de saneamento por 25, 30 anos a uma empresa privada, onde o objetivo maior seja ela para me acompanhar no meu celular, no Facebook, manda o link, porque eu não estou vendo os comentários, não. Muito atento a essa questão. Existe um mercado que tem interesse nessa questão, mas o mercado acompanhar no meu celular, no Facebook, manda o link. A gente tem que ter muita cautela nessa questão, e às vezes as pessoas pensam até que pelo fato de ter sido aprovado no Senado e para a sanção do presidente Bolsonaro, a luta se encerra. Não, de forma nenhuma. Nós temos que continuar nessa luta, nós temos que cabeça nesse assunto para poder evitar que a sociedade tenha ainda mais dificuldades do que vai ter, com certeza, porque onde foram privatizados, os aumentos de tarifas são exorbitantes e a qualidade do serviço caiu ainda muito mais. Olha, aliás, alguns debates ficaram bem acalorados ainda essa semana, em se tratando do Ceará. É curioso, né? Mas é bom porque a gente percebe o que é que tem por trás. Eu não sei se você acompanhou, mas o Ciro ficou aí muito magoado, dizendo que era os sindicatos, os que têm criticado, inclusive de maneira denunciado esse interesse da privatização da água, né, que é justamente o que nós estamos debatendo, que a água é um direito de todos, e privatizar é você torná-la mercadoria. Ele ficou, inclusive, a partir do voto do irmão dele, olha, tudo se entrelaça, né? O voto dos 3 senadores do Ceará... Grande parte da nossa base está decepcionado com isso. Pois é, o voto dos 3 senadores do Ceará foram favoráveis, não é isso? O senador Tasso, todos já sabem que quando o governador tentou foi privatizar, como você bem lembrou. O Ciro, muito indignado, inclusive um deputado federal, o Glauber Lacerda, ele esclareceu num debate com ele, né, e começou esse debate, mas eu estou fazendo essa memória para ir direto ao assunto, né, porque justamente quando você fala dessa questão, se você privatiza, não é novidade. Qual é o interesse de quem privatiza um negócio? É lucrar, né? É tirar vantagem, lucro. E óbvio que talvez esse é o grande detalhe, o que faz hoje o mercado investir. Talvez aonde dê lucro. E aí a gente teria algumas coisas que são filés e que pode simplesmente se interessar nisso e abandonar o que não for lucrativo, o que não for rentável. É o que eu estava me lembrando, quando fui gestor na área da limpeza urbana, de que dentro da política de saneamento está o lixo, está o resíduo sólido. Isso não vai ser objeto de desejo. Talvez a gente sabe que é o caso de pequenas cidades ou da periferia dos grandes centros, as favelas. Bom, é isso que, na verdade, aí eu quero lhe perguntar 2 coisas. Você estava começando a explicar isso, mas como você viu esse debate na bancada do Ceará, né? São os 3 votaram a favor. O que é que você diz disso? Na realidade, assim, nós ficamos muito surpresos com o voto do senador Cid, porque não esperávamos.
Inclusive, o vice-líder do PDT, ele, quando liberou a bancada para votar, ele disse que o voto dele seria contra. E logo depois apareceu o senador Cid Gomes desfazendo todo o discurso do vice-líder do PDT, não estou lembrado aqui bem o nome dele, que eu fiquei acompanhando, mas não lembro. E eu fiquei surpreso com o posicionamento dele de achar que esse projeto, que até um dia desse estavam o Cid, todo o pessoal do PDT, junto com a gente na luta contra essa privatização. Então, não foi, assim, uma atitude que eu tenho certeza que a grande maioria da categoria esperava, certo? Eu recebi várias mensagens das pessoas decepcionadas com essa atitude, mesmo porque a gente sabe, porque quem é a favor desse projeto, eles usam de uns argumentos que não são verdadeiros. E a sociedade tem que entender isso. Eles dizem que as empresas de saneamento, o Estado, não tem condições de universalizar o saneamento. Ou seja, até dentro do prazo estipulado por eles, até 2033, tendo, com relação a esgotamento sanitário, 90% de cobertura. A gente e 99% de água. A isso. Promessa, né? 90% de saneamento, 99% isso. de água. E a gente sabe muito bem que, logo após as privatizações, os cofres dos bancos públicos se abrem com muita facilidade para as empresas, chegando a bancar até 80% do projeto. Então, por que esses recursos públicos não vêm com essa mesma facilidade, colocando prazos, regras, tudo direitinho, para que as empresas estatais, que já têm bastante experiência no segmento, façam com que a universalização saia dentro desse prazo com os recursos? Porque a facilidade que a empresa privada tem nos cofres públicos é absurdo. A Infraero aqui foi batida praticamente com 80% do dinheiro público. E vem com o argumento de dizer que as empresas de saneamento não têm recurso, que o Estado também não tem recurso, e a gente sabendo que os recursos são com dinheiro público, depois da privatização. Então, a gente fica surpreso em ouvir o discurso do ex-ministro Ciro, ver o discurso do ex-governador e agora senador Cid Gomes, quando o próprio Ciro falou, eu fui governador, o Cid foi governador 2 mandatos e nunca privatizamos. Ótimo, excelente. Mas agora, o que quer dizer com esse discurso? Quer dizer que agora pode apoiar a privatização? Então, eu acho que a sociedade tem que saber o tanto que isso pode ser prejudicial para ela, e a gente tem a obrigação e o papel de colocar. E nós, o sindicato, a gente já vem há praticamente 3 anos intensificando essa luta, quando a gente começou a perceber, fazendo audiências públicas na Câmara dos Vereadores, na Assembleia aqui no estado do Ceará, trouxemos o professor Esteban, um argentino que é especialista, não tem vínculo, não tem ligação nenhuma com partido ou ideologia política. Ele veio aqui e falou a realidade do prejuízo da privatização tecnicamente, comprovando que isso era ruim, e a gente agora vê, a gente esperava até que iria perder de 2-1, porque o Girão, por falta mesmo de conhecimento. O Tasso, porque ele não tem camisa mesmo, ele é isso, e ele nunca negou para ninguém o interesse dele. Mas o Cid foi uma grande surpresa, uma decepção para a grande maioria da nossa categoria. Perfeito. Aliás, Jade, aqui tentando, como digo assim, você é o nosso convidado, e muito obrigado mais uma vez a todos que estão nos acompanhando. Estamos nesse ao vivo com o presidente do sindicato do Sindiágua, Jadson, nosso convidado, fazendo um debate sobre a água não é mercadoria. Um necessário debate sobre o projeto de lei 4162, que foi aprovado dia 24 no Senado Federal. E me parece que a luta não para, lógico, né? Essa mudança no marco legal
vai sim criar eu queria fazer uma observação aqui, Ronivaldo. É porque no discurso, em um dos discursos do Tasso Gereissati, defendendo a privatização da água, ele colocou que existe um atraso de 50 anos no saneamento aqui no estado do Ceará e no Brasil. Então, se a gente for fazer umas continhas, dos 50 anos, somando o tempo que o atual senador teve como uma das maiores lideranças aqui no política aqui do estado do Ceará, como governador, 3 mandatos, o Ciro Gomes sendo governador, eleito por ele, o Lúcio Alcântara também, um mandato de senador, sem contar com esse, e os 2 governos do Cid Gomes, dá quantos anos? Porque se tem 50 anos de atraso, a culpa foram, na época, dos gestores que não tiveram a competência de colocar em prática projetos de saneamento que venham universalizar. Porque a empresa, por ela ser pública, sozinha ela não pode ir atrás desses recursos sem um apoio político, porque os recursos saem de lá, do Congresso Nacional, para o saneamento. E a covardia que, durante esses anos, o setor de saneamento foi vítima é tão grande que existe Fundo Nacional para energia, telefonia e transporte, mas para saneamento nunca teve. Nunca foi criado um fundo nacional específico para o setor de saneamento. E esses outros segmentos todos já tiveram. E aí a gente vem a ver aqui, colocar uns argumentos que a gente sabe que quem conhece, quem tem noção, não convence. E esse é o nosso papel de estar aqui nesse momento. E a gente também agradece a oportunidade, o Sindiágua, a sua base, os trabalhadores da CAGES, os trabalhadores dos SAAs, os trabalhadores da SAEC, lá do Crato, e os trabalhadores da COGÉ. E também a gente está preocupado, porque se eles querem ter o domínio da água tratada hoje, amanhã vão querer ter o domínio também da água bruta. É passo a passo. É passo a passo. Então, a gente está muito atento a essa questão, porque se conseguirem hoje, de fato, entregar água tratada para a iniciativa privada, amanhã vão querer a água bruta também. Um comentário aqui de um nosso, acho que é Rui Basílio, né? O Brasil na contramão dos benefícios das camadas da sociedade mais carente. Saneamento e saúde, saneamento é saúde é vida. E temos que valorizar a vida de todos. Estava aproveitando para ler esse comentário, está chegando outro aqui, agora a Gorete Araújo está fazendo aí um comentário bem mais longo, e me permite, a desculpa de não ler, porque o óculos, eu tenho aqui que me aproximar muito. Mas eu queria, nesse momento, inclusive, mandar e agradecer o Aldenor, também acabou de entrar, já, Aldenor, disse, meu presidente, deve ser da CAGES, ou deve ser da base, aliás. Do Jaguaribe. Muito bem, aí, isso é um presidente que conhece sua base. Nosso representante. O Cláudio Saraiva também entrou, e eu quero colaborar com essa sua reflexão, gente, porque não é por acaso, certo? Não tem mistério. Quando você pensa, por exemplo, no desafio hoje, os números, de fato, né, dão conta de que 35 milhões de brasileiros não têm água tratada. E 100 milhões, que é a metade, não tem o serviço de esgotamento. O Jacques lembrava que as companhias, a própria CAGES é uma companhia que tem capacidade técnica, é lucrativa, de certa maneira, pelo modelo que aqui é muito bem gerenciado, e eu fico imaginando que não tem mágica. O investimento para que esse serviço possa ter sido universalizado, ter avançado, precisa sim vir do setor público. Recentemente a gente viu os bancos sendo socorridos pelo dinheiro da União, na casa dos trilhões. Então bastava esse mesmo investimento ocorrer nas companhias. Agora, na hora que nós delegamos da maneira como se delega, e aí o Jacques tem nos ajudado a refletir, quando ele colocou aí esse desenho, né,
para além da decepção, por exemplo, aqui da bancada, porque o Tasso já há muito defende, assim como os empresários que querem a água como mercadoria, o Girão, por que votou? Ele nem domina o debate, mas alinhamento com os interesses liberais do mercado, ele que é um grande empresário também. E o Cid criou essa situação, inclusive, contraditória, porque o PDT, inclusive, na articulação, no movimento mais geral, tem uma postura coerente, né, de enfrentamento contra aqui, para ser justo, você fez essa memória, né, de que os governos... Tá, mas justamente agora, mais uma vez, talvez, aí comentários à parte do vereador Ronivaldo, né, do grupo que é da onde veio o Ferreira Gomes, de certa maneira, a relação com o taxismo aqui, desde 86, quando foi governador, e, por outro lado, quando a gente faz alguns debates, particularmente, e o Ciro Gomes, que adora ser, né, goelão, né, no sentido de compreender, ele está tentando justificar o injustificável, porque você disse tudo já, da surpresa que causou, né, e, lamentavelmente, da gente, inclusive, ter tido os três. Aliás, a votação foi 65 senadores a favor e 13 contrários. O desafio agora é na luta nas cidades, né? Porque, de qualquer maneira, nesse desenho, a gente precisa, então, nas cidades, fazer essa luta, né? Quais são, assim, o que é que o sindicato tem pensado como tarefa imediata para o momento? Só reforçando um pouquinho o que você falou antes aí, Univaldo, antes de lhe responder aí essa pergunta, eu queria só fazer uma pequena lembrança diante da questão da pandemia, né? Desse coronavírus aí que a gente está enfrentando e eu acho que é uma coisa muito séria e a gente tem que ter cuidado. Olha só a diferença de postura de uma empresa pública para uma empresa privada. A Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará, a CAGES, o que ela fez para dar a sua contribuição diante dessa pandemia? Ela isentou a tarifa social, quem usa a tarifa social, até 10 metros cúbicos, que dá mais de 300 mil residências no Estado, para que durante o período da pandemia não pagasse a tarifa. Deixou de cobrar o contingenciamento que é cobrado por conta da crise hídrica que nós estávamos enfrentando. Ainda não estamos numa situação ideal, mas melhorou um pouco. Uma aliviada com o inverno. Qual foi a contribuição que a Coelce deu para a sociedade, a Coelce privatizada? Negou ao governador qualquer tipo de redução de tarifa ou deixar de cobrar, e o próprio governo do Estado assumiu esse custo, porque a Coelce não se sensibilizou com o momento e queria era o dinheiro. Não interessava se ia morrer, se alguém ia ter algum problema por conta disso, e não. Então, essas são as diferenças que a gente tenta mostrar do público para o privado. Nós temos as experiências das privatizações aqui no estado do Ceará, com o Coelce, com a Teleceará, porque diz assim, agora todo mundo tem um celularzinho, mas nem todo mundo tem um crédito no celular. Se hoje não existisse o WhatsApp, ninguém conseguia, com congestionamento e falta de investimento, falar não. Se falar, ninguém iria conseguir. Então, o WhatsApp ele tornou a conversa entre as pessoas, através da tecnologia, de uma forma que, se hoje a gente estivesse falando, como falava no início, somente através do telefone celular, eu tenho certeza que os investimentos não seriam suficientes para isso, porque a intenção deles é visar o lucro. E tem um detalhe, eu era muito melhor atendido quando ia receber meu dinheiro no banco, no BEC, do que hoje no Bradesco. Isso aí eu tenho certeza. Já tive vários aborrecimentos que antigamente eu não tinha. Então, são exemplos de privatizações aqui no estado do Ceará que a gente sente na prática.
A gente sente na prática. Está aí a situação hoje, onde quem mais prejudicou os projetos Minha Casa Minha Vida para fazer a entrega das residências à população, à sociedade, foi o problema com a energia elétrica. Uhum. O projeto de água e esgoto pronto, tudo pronto, as casas tudo prontas, e quem barreirava para as pessoas receberem era a atuação da Coelce na época, que hoje é. Jato, eu queria, inclusive, fazer uma interface com esse debate, com uma memória que você está construindo, e que não tem mistério, é do tipo assim, mais do que nunca a pandemia mostrou, inclusive, que esse discurso liberal, que essa é a lógica, né, de que o Estado não deve cuidar disso, porque o mercado é capaz de, a bem do desenvolvimento. Como assim? Cadê? Porque o que o Jato está dizendo é que nesse setor, justamente, o Estado deveria não delegar essa tarefa ao privado, porque imagine, é o que tem ocorrido no mundo, né? Você está precisando porque o mercado tem um objetivo, o privado quer lucrar. Então, essa falácia, o pior de tudo, ela é uma falácia, e eu queria aproveitar para dizer que, nesse momento, aí não é o tema, mas é também. Por exemplo, não fosse o SUS no Brasil, tá certo? Muito mais gente teria morrido. Um país continental como o nosso mostrou, até mesmo para quem paga seu plano de saúde, que é uma falácia mentirosa. O capital, o discurso liberal não paga a conta da miséria do povo. Eu não tenho dúvida que o Jace acabou de nos dizer que a privatização no setor do saneamento é e vai se mostrar efetivamente atender os interesses do setor privado. Isso não necessariamente vai se reverter num bom serviço e, o que ele já avisa aí, vai impactar no preço da tarifa que nós pagamos. A memória sua da pandemia é realmente muito claro, né, gente? Agora, no momento em que, para enfrentar a pandemia, a gente precisa de água, né, para lavar as mãos, para poder ter a questão com cuidado com a higiene, tá certo? O Estado precisou ser acessível e subsidiar, até porque nós paramos o mundo do ponto de vista da economia, e a sua metáfora, a sua comparação foi muito bem-vinda. Eu quero, a partir dela, lembrar que o que nós estamos a alertar é que hoje, inclusive, a manchete dos jornais no mundo revela que as companhias, e você dizia isso, curiosamente, de outros países, para vir explorar aqui. Lamentavelmente, o governo nosso, e é nesse momento que a gente tem que dizer que a direita faz uma opção pelo discurso liberal de esvaziar o Estado, e está errado. Nessa área, o Estado é que deveria ter o recurso para fazer o investimento e conseguir tentar, como já fez até hoje no Brasil. E o que tem se provado que está errado é a ausência de recurso. Né? Quando a gente conversou, às vezes, que como vereador eu tive em reuniões com o presidente da CAGES, Neuri Freitas, não é isso, Jade? Isso. O Neurimar, né? Ele colocava de maneira muito clara a incapacidade de não poder avançar em algumas questões no saneamento de Fortaleza, por conta mesmo, né? E olha que já há alguma captação de esforço, de empréstimo, né? Mas o investimento poderia ocorrer. Eu, na verdade, fiquei aqui. Mais uma observação aqui, a nossa preocupação também é com relação ao subsídio cruzado. Era isso que eu ia lhe perguntar. Aproveite, então, e faça para o nosso público que está acompanhando esse debate sobre essa questão do subsídio. Porque o subsídio cruzado é uma das maiores preocupações com essa entrega da água para o setor privado. Porque o que é o subsídio cruzado? É você pegar, por exemplo, Fortaleza e região metropolitana, a receita dessa região, que sobra um pouco de dinheiro com relação aos custos de operação e manutenção, e coloca no município onde ele não, através da sua receita, se sustenta sozinho. Então, a partir do momento que essas regiões
Se eu puder anotar algum comentário bom. Ela deixa de colocar em regiões que não têm uma receita satisfatória para sua operação e manutenção, eles vão ficar abandonados, essas regiões. Então, a gente tem essa preocupação de como irá ficar essas regiões onde tem dificuldade hídrica e não vai ter recurso também. Eles estão falando em regionalizar. E eu estou curioso para saber como que vai ser essa regionalização. Como que irá funcionar. Porque, como a gente sabe, as empresas privadas avisam o lucro. Aqui nós tivemos uma experiência em uma unidade de negócio na capital, em Fortaleza, onde passou durante um tempo uma empresa chamada Hidrosystem. E quando ela percebeu que a margem de lucro dela estava indo diante da situação, principalmente prevendo essa crise hídrica que nós tivemos durante 26 anos, o que ela fez? Abandonou, foi embora. Foi embora e chegou e disse aqui, está aqui, CAGES, se vire. Então, o subsídio cruzado é isso, é tirar do região onde dá lucro e colocar onde não dá. E a nossa preocupação é saber como vai ser feito isso, porque a ideia do novo marco regulatório é jogar toda a regulação plana, que é a Agência Nacional das Águas, e não tem ainda preparo para fazer isso, com certeza sim, é de longo a longo prazo, deverá poder regular, porque cada região, cada estado, e dentro do próprio estado, cada região tem uma particularidade. Tem umas regiões que chovem mais, outras chovem menos, tem umas regiões que o IDH é tem outros que... Então, existem essas particularidades nos estados e dentro dos estados. Como que ela vai fazer essa divisão regionalizada para poder compensar o subsídio cruzado? Eu não sei se a empresa que visa lucro vai querer fazer isso. Vai querer assumir regiões onde não dão lucro. Porque aí irá com certeza diminuir a margem de lucro de onde se tem hoje. Porque quem é que banca o saneamento hoje aqui no estado do Ceará? São duas regiões. Fortaleza, região metropolitana, e região metropolitana do Cariri. Essas são as duas regiões que pode-se dizer que banca os outros municípios que são deficitários. Então, a gente fica preocupado com isso. Lógico que a gente também tem a preocupação com os trabalhadores, mas os trabalhadores do setor de saneamento também são sociedade, eles fazem parte da sociedade. Nós temos a prioridade de se preocupar com a nossa sociedade como um todo, mas também os trabalhadores estão preocupados de em que situações esses trabalhadores vão ficar, porque a gente sabe que a privatização, com certeza, ela rima até com demissão. Bom, aliás, o Antônio Macedo há pouco entrou e destacava a luta do sindicato contra a privatização, que não é de hoje, e entrou novamente agora comentando que a água é um bem precioso demais para ter um dono. Água não pode ser uma mercadoria, pois é um direito universal. Negar isso é sua preocupação. Aliás, me perdoe porque os comentários são tão pequenos que eu não consigo ler tudo. Mas, Macedo, muito obrigado pela sua participação. Já apareceu, Viana. O Antônio Macedo é o nosso representante na CAGES de Juazeiro. E o João Viana é o nosso Viana? Que foi do sindicato? O diretor do Sindiágua? Ainda é. Bom, estava vendo aqui que ele tem um prazer de também um lutador de muito tempo, meu contemporâneo na UF, e é uma grande figura, está aqui também, aproveito para saudá-lo, cumprimentar, também o Dedé Pereira, o Gilberto Abud, alguns internautas que sempre têm acompanhado nossas lives, aí, a Lana, o João Aglaíça, a Tiziane Studat, do mandato da deputada Luiziane, que lembra também que água não é mercadoria. Mas, olha, eu fico... a capacidade nossa para poder fazer esse debate no município, né? Eu sei que nós estamos na época de pandemia,
Óbvio que o mundo não será o mesmo depois dessa pandemia, nós estamos fazendo essa transição, mas eu não tenho dúvida, Játio, que no caso desse debate, a gente precisa, inclusive, não ter dúvida que a gente é uma tarefa nossa, da sociedade, com os sindicatos, né, com os trabalhadores do setor, persistir para a redução de dano, porque a matéria foi aprovada, obviamente que vai para a sanção, já está no Senado, e é um quadro, de fato, que se desenha muito complicado, né, em se tratando das questões, porque, óbvio que dentro, você que é servidor da CAGES há mais de 30 anos, que está nesse setor como representante e líder sindical, estava aí nos colocando de maneira muito didática, né, algumas informações que quem está de fora não percebe. Mas eu estava me lembrando que a aprovação, né, dessa matéria, né, tem algumas coisas no texto que, inclusive, ainda não está claro ainda. Vocês têm, nacionalmente, por uma articulação entre os sindicatos, aponta... a minha expectativa, não sei nem como formular essa pergunta, mas nós precisamos não se dar por derrotados nessa votação. A tarefa será, então, nos municípios, a gente construir resistência a esse modelo, porque, de fato, sem imaginar que o governo federal é quem vai aprovar, porque tem esse debate de um plano, né? Que dentro dessa transição no marco, os municípios terão que fazer um plano que quem vai dizer se eles estão, como é que eu posso dizer, de acordo, é o próprio governo federal que mandou a mensagem. Como é que é isso? Explica melhor. Eles simplesmente vão colocar as regras para os municípios, dando um prazo para que eles apresentem os projetos deles, e eles vão dizer se o município vai ter capacidade de honrar, inclusive, compromissos com empréstimos, e isso, com certeza, vai colocar vários municípios que não têm condições de angariar recurso ou estrutura para poder bancar o saneamento, e vai forçar, como eu disse, vai engessar para forçar a entregar na marra para a iniciativa privada. E é essa luta que a gente tem que dar continuidade, fazer essa fiscalização e continuar na denúncia do quanto isso é ruim para a sociedade. A gente fica assim um pouco, diante dessa pandemia, travado, porque o que a gente gostaria é de estar no corpo a corpo, de juntar as pessoas, de falar no olho com as pessoas. As redes sociais, ela é muito importante, mas ela é um pouco fria, ela não tem aquele calor humano. Às vezes, até quando a gente distribui boletim na porta da empresa, o pessoal diz assim, não, isso aqui é custo para a entidade, devia usar mais as redes sociais. Rapaz, o bom é a gente entregar, a gente tirar dúvida aqui bem pertinho, a gente dar informação sobre outros assuntos, que às vezes não está nem aqui no boletim. Então, o corpo a corpo nunca vai deixar de ser importante, principalmente para o movimento sindical. E a nossa, apesar disso, da gente não poder nesse momento fazer isso, mas nós vamos continuar na luta, usando essa ferramenta, que tem também a sua importância, para poder mostrar para a sociedade o quanto isso é ruim para ela. Quanto isso vai fazer com que ela sofra, principalmente no bolso. Perfeito. Aliás, você, quando dá aí esse desafio que está dado realmente, porque a gente está aí caminhando, estamos ainda na pandemia, essa que é o fato, né? Lamentavelmente, a gente tem aí o Brasil já mais de 50, quase 60 mil mortos. Deixa eu só ler um comentário aqui que chegou do Pedro Ferreira Lima, que diz: muito esclarecedor esse debate, mas encoraja a defender o saneamento e abastecimento de água na minha cidade para continuar com o setor público. Olha aí, é justamente, talvez, essa a próxima tarefa, porque quando o Jadson faz essa menção de que o governo federal, que inclusive propôs o marco regulatório, e através do decreto, acho que é o decreto
deixa eu ver aqui, 10.203, que já está em vigor, ele vai estabelecendo prazo, e fica parecendo que ele vai poder fazer chantagem. Eu fico imaginando que eu, lá no meu município, então eu tenho que apresentar o plano, ele vai olhar para aprovar sob pena de eu não poder receber um recurso para fazer ações lá no meu município, e sendo que, no fundo, você meio que condiciona o município a aderir a esse modelo. Que essa é a grande. Então, o governo federal vai chantagear, o governo federal poderá chantagear os municípios, é isso? Para você ter ideia, o plano de saneamento que os municípios tinham que apresentar foram adiados quantas vezes? Mas não foi porque o município não quis, não. É porque teria que contratar um profissional para fazer um projeto, e nem para contratar esse profissional para elaborar o projeto para um plano de saneamento, alguns municípios não teve condições. O Estado foi a CAGES foi quem bancou, o Estado foi quem bancou de alguns municípios para poder atingir os prazos. Então, imagine numa situação dessa, que a gente sabe que o objetivo maior é tirar a titularidade do saneamento básico dos municípios. Perfeito. O Cláudio Queiroz acabou de lembrar aqui que, quando os senadores lembram como argumento de que o setor privado precisa entrar porque 100 milhões, 104 milhões de brasileiros não têm um serviço de esgotamento, o Cláudio está lembrando que a culpa é da classe política brasileira, que, inclusive, como Congresso Nacional, nunca permitiu que os investimentos ocorressem, né? Não tem mágica nesse sentido. O Gereissati, contando só com ele, ele foi uma das maiores lideranças políticas durante 25 anos. Então, desconta 25 anos aí, bota nas costas dele. Porque quem traz os recursos é o Congresso Nacional para o saneamento, até aprovar. Eu lhe digo mais, já. Como historiador, me permita lembrar que o senador Taffa assumiu o governo do Ceará no ano de 86. Tá? 86, exatamente. Foi a primeira vez que ele foi governador. De lá para cá, então, são 34 anos. E ele sempre esteve, como você bem lembrou, depois voltou a governar o Estado, né, reeleito, inclusive, então ele teve 3 mandatos de governador, 8 de senador, aí é 24. E agora está com mais 4. Então, no mínimo, como pessoa pública, esse senador da República, que foi relator da matéria, tem 30 anos como agente político. E aí chegar agora para colocar como argumento que é necessário, porque 104 milhões de brasileiros, o Cláudio Queiroz, além de eu agradecer a participação dele, está indo direto ao ponto. Não pode dar como culpa o modelo ou as nossas companhias, da maneira como está desenhada, e sim a ausência de compromisso de investimento público. E outra mentira também, que eu posso dizer claramente e provar, é que quem defende a iniciativa privada, é muito importante ela entrar no setor de saneamento. Como se a iniciativa privada ela não estivesse, sempre esteve dentro do saneamento. Porque quem fornece os insumos, ou seja, quem fornece as tubulações, quem fabrica, quem produz as tubulações, quem vende, é a iniciativa privada. Os produtos químicos usados para tratamento de água, de esgoto, quem fornece é a iniciativa privada. As grandes obras de ampliação que fazem é a iniciativa privada. Mas eles não se contentam só com isso, sem falar na mão de obra terceirizada hoje, que é um absurdo o exagero, que a gente sabe muito bem o motivo disso. Mas eles se colocam como se ele não estivesse presente dentro do setor de saneamento. Mas estão. As grandes obras são realizadas, de milhões e milhões de reais, são realizadas pela iniciativa privada. E o que a gente estava o tempo todo sugerindo é que houvesse uma facilidade de recurso público para as empresas estatais, para que ela realizasse as licitações, e a iniciativa privada continuaria dentro do saneamento, pegando, porque aqui ninguém quer matar a iniciativa privada, ela tem um papel importante dentro da sociedade. Mas ela não fica satisfeita só com o que tem hoje na participação, que é muito grande dentro do setor de saneamento. Ela quer ser a dona da água. Ela quer dizer que a água... Você acha que a iniciativa privada vai deixar de investir numa região onde ela sabe que o índice de inadimplência
é baixíssimo. Para investir onde ela sabe que a inadimplência vai ser alta, ela não vai, porque é característico da iniciativa privada o lucro. Então, ele não vai arriscar deixar de ter lucro ali. Então, essas são as nossas preocupações e a sociedade tem que saber disso para poder não permitir que isso continue, porque a gente já sabe, como eu falei no início, que mais de 260 cidades do mundo reestatizaram o saneamento depois da privatização. Muito bem. Meu amigo Jacques, na verdade, 1 hora de nosso bom bate-papo, quando é rápido é porque foi bom, fica até com gostinho de querer mais, mas eu vou aqui já também agradecer a Elane Souza, que entrou há pouco, fez um comentário, me perdoe, eu estava aqui tentando ler, mas o Jacques não me deixa mentir, é muito pequenininho, né, Jacques? A gente vê muito... A Elane acabou de entrar, ela diz assim, pois é, sempre o povo que tem que pagar a conta. Estamos aí com a empresa de energia, uma verdadeira porcaria. E agora querem fazer com a água. Safadeza, não a privatização. Muito obrigado, Elane Souza, pelo seu comentário. Não há melhor maneira, ainda. Não há melhor maneira, porque eu já vou ao meio que lhe convidar para suas considerações finais. Muito obrigado por esse bom debate. Foi muito rico, muito necessário para mim e para os nossos ouvintes. Fique aí, você ia fazer algum comentário, mas já aproveite para as suas considerações. Só aproveitando aí o que a companheira acabou de colocar, com relação de quem paga a conta, eu vou só lembrar aqui que existe um grande projeto de dessalinização aqui em Fortaleza, que será implantado ali na Praia do Futuro. E com relação à questão de pagar a conta, nós já fizemos essa pergunta em algum debate com o governo do Estado e não nos responderam. Porque a indagação foi da seguinte forma. Nós temos hoje, a CAGES compra água bruta da COGER para tratar e distribuir. E a média é mais ou menos em torno de 46 a 50 centavos o metro cúbico de água bruta que a CAGES compra para tratar e distribuir. O metro cúbico de dessalinização sai a $1. Quem vai pagar essa diferença? Então, eu fiz essa pergunta e não souberam responder. Em um debate que aconteceu, estava lá a diretoria da CAGES, estava lá alguns subsecretários, o Paulo Lustosa, se eu não me engano, estava lá, e não souberam responder. Ou seja, quem vai pagar essa diferença é a sociedade, é o povo. Os projetos são idealizados. Eu concordo que Fortaleza e região metropolitana tem que ter a sua independência hídrica, mas a sociedade não é para pagar a conta. A sociedade ela tem um papel dela importante de manter o sistema, mas também elaborar projetos olha a diferença de 45 centavos para $1, que é em torno de 4 e 5 reais hoje. Essa é a diferença, quem é que vai bancar? Então, essa é a pergunta. E aí, aproveitando para agradecer, Leonardo, o seu mandato, agradecer a você como vereador, agradecer a bancada do PT, que fechou, né, contra a privatização da água. Nós não tínhamos dúvida com relação ao PT, ao PSOL, ao próprio PCdoB também, a gente sabe do posicionamento também, mas, assim, a gente agradece, nós estamos à disposição aqui para qualquer debate, e a gente pede que essa colaboração do seu mandato, do partido nessa luta, porque ela não se encerra agora, mesmo sendo sancionada aí por esse desgoverno aí do Bolsonaro. Eu não sei se ele vai sancionar já, porque ele está preocupado que acharam o Queiroz, mas, assim, a gente não pode... Ele está muito preocupado com o achado do Queiroz. E agradecer a todos que acompanharam a gente nesse debate. Eu acho que é um debate importante. As colocações que foram feitas aí, a gente sabe que está comungando com a realidade dos fatos, que é o que a gente diz. Você acabou de dizer que existe um déficit mesmo de saneamento básico aqui no país, mas a culpa não é das empresas de saneamento, nem dos profissionais da área. A culpa são dos governos que deixaram de ver o saneamento como deveriam ver. Então, a gente agradece aqui mais uma vez
e mandar aqui um alô para os companheiros da nossa base, os trabalhadores da CAGES, os trabalhadores dos SAAs, trabalhadores da SAEC de Crato e os trabalhadores da COGÉ. Então, muito bem, não haveria maneira melhor, eu digo, de acabar esse debate. A sensação de que a informação em épocas da pandemia é sempre muito necessário, porque o mundo está seguindo, e justamente agora, mais uma vez, agradecer a Rosa Fernandes, que acabou de entrar ali parabenizando, também o Ramon Mesquita, o Evangelista, que de maneira muito valorosa, nosso militante lá no Bom Jardim, acompanhou aqui mais uma live, a Raquel Viana. Presidente, muitíssimo obrigado. Marcos Rafael, boa noite, presidente. Jade, vereador Ronivaldo. Debate excelente. A luta continua. O Antônio Macedo também acabou de entrar. Gente, mais um ao vivo, nessa noite, com o nosso convidado, Jadson Sarto, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Ceará, empregado público da CAGES há 35 anos, Jadson, é isso? Que você... Já estou indo para 35. Eita, rapaz. É uma historiazinha para contar, né? Conhece bem, na prática, com o pé na fábrica, no sentido da metáfora do assunto. Ele é tecnólogo de formação, especialista em engenharia ambiental e saneamento. E, para concluir, o tema foi esse: a água não é mercadoria. O necessário debate sobre o projeto de lei 4162/2019 foi aprovado dia 24 no Senado. A luta segue, como alguns aqui participaram. Muito obrigado ao nosso convidado, foi um prazer. Oi? E fora Bolsonaro. E fora Bolsonaro, aliás, a luta da hora, porque em épocas de pandemia o nosso país não teve, na postura do presidente, a liderança necessária para quem se preocupa com o povo, né? E é por isso que o Fora Bolsonaro tem feito parte de todas as lutas. A luta pela não privatização da água, ou contra ou justamente de enfrentar essa questão da privatização, não apenas da água, né? Nos Correios, no Dataprev, o Banco do Brasil, né? Porque naquela reunião do governo, o problema não foi os palavrões, né? Que isso nos envergonha, mas muito claramente o que mais nos impressiona é o interesse do capital, o interesse realmente que não é o da maioria do povo, né? Quando você vê o que eles de fato falavam. O próprio Paulo Guedes, que é o mentor econômico deste governo, está por trás dessa movimentação agora, dessa lei de marco regulatório do saneamento, é o mesmo que disse que o Banco do Brasil está no ponto de ser privatizado, né? Então, para enfrentar realmente hoje os problemas do Brasil, a luta pelo impeachment de Bolsonaro, que o Jadson aí chamou a palavra de ordem, está na ordem do dia. Mas, assim, um abraço a todos e todas que estão nos acompanhando. Mais uma vez, muito obrigado, presidente Jadson, pela sua participação no nosso ao vivo. Até amanhã, no outro ao vivo, nos encontraremos. Muito obrigado. Boa noite. Um abraço a todos e a todas.